Muito bem, vamos para o nosso primeiro módulo deste curso da plataforma Solution sobre metodologias ativas. Primeira coisa é que, às vezes, eu ouço por aí, principalmente nos cursos que eu vou ministrar, alguém tratando das metodologias ativas como fossem grande novidade. Não são. É a primeira coisa que eu quero lhe dizer. As metodologias ativas não são novidade. A aplicação delas é sim novidade. Mas o conceito não é não. Se nós formos pensar o que dizia John Dewey, isso já faz um tempão, né? O que dizia Paulo Freire, o que dizia Montessori, Ouzobel, Vygotsky, esse pessoal falou exclusivamente quase de metodologias ativas, que é algo muito simples. A ideia da aula expositiva, e um professor que é o único detentor do conhecimento, que chega numa sala de aula e despeja sobre o seu público, sem nenhuma interlocução, é uma aula palestrada, é um monólogo. Isso está bastante questionado hoje em dia e por muitas escolas, por muitos sistemas educacionais. Há alunos que nunca passaram ou passarão por esse tipo de aula hoje no mundo e inclusive algumas escolas no Brasil já trabalham dessa forma. Inclusive algumas faculdades no Brasil já trabalham utilizando quase que exclusivamente metodologias ativas. A aula expositiva pode ser uma aula de metodologia ativa? Pode. Se ela for uma aula refletida, debatida, provocando discussões, utilizando metodologias como, por exemplo, a perguntação. O que é a perguntação? A perguntação é uma metodologia bem nova, foi inventada mais ou menos, nem sei se foi inventada ou se foi identificada, relatada apenas por um sujeito antes de Cristo, assim, alguns séculos antes de Cristo, chamado Sócrates. É algo novo, né? Bastante novo a perguntação. E é uma metodologia ativa. Se eu vou para uma sala de aula, e em vez de despejar nos alunos diversos conceitos, em vez de despejar sobre esses alunos diversas verdades, monólogos, textos, discursos, se eu chegar e, além das minhas colocações, se eu fizer perguntas e mais perguntas, é aquilo que o Sócrates vai chamar de maiêutica, os alunos, eles próprios, podem acabar chegando aos conceitos sem obrigatoriamente eu pegar pela mão, sem obrigatoriamente eu chegar na sala e escrever exclusivamente no texto, restritamente esse texto numa lousa, ou trazer apenas um slide, pedir para que ele decore e depois submeta a uma avaliação, a um exame para saber se ele decorou, se ele se lembra daquilo. Esse processo, ele vai incentivar única e exclusivamente a memorização e não a reflexão. É importante que se rumine o conhecimento. Esse conhecimento precisa ser debatido, precisa ser quebrado, a gente precisa pegar esse conhecimento como pecinhas de um puzzle, um quebra-cabeça, para que a gente possa engendrar esse conhecimento. Fazendo dessa forma, ele nos pertence, ele não é algo estranho a nós, fora de nós, algo que não tem nada a ver comigo. Eu preciso que esse conhecimento tenha sentido. Para que ele tenha sentido, eu preciso prover aos alunos oportunidades de participação, de colaboração, de exposição e também, por que não dizer, de competição, se a gente for falar de gamificação. Essa é a ideia das metodologias ativas. Não são ideias novas, são ideias antigas. Montessori já dizia que nós não devemos fazer pelas crianças aquilo que elas são capazes de fazerem só. Se a gente fizer por elas, elas não aprendem. Então, o professor não pode fazer a vez do aluno, ele não pode meter na cabeça do aluno um determinado conhecimento sem que o aluno, de certa forma, abra a porta. Para tal, nós precisamos
prover oportunidades de participação, de colaboração da palavra, de uma das palavras do momento, de uma das palavras que tem mais a ver com metodologias ativas, que é protagonização. O aluno precisa ser protagonista do seu saber, das suas descobertas, dos seus conhecimentos. É aquilo que o Yuval Harari vai chamar de flexibilidade cognitiva, a capacidade de aprender a aprender. Então, no nosso curso, eu quero discorrer um pouco sobre o que nós deveremos falar. Nós falaremos não só sobre o conceito de metodologias ativas, mas também sobre algumas metodologias ativas. São todas? Não. Mas digamos aquelas mais usuais, aquelas mais comuns, aquelas mais praticáveis, aquelas mais aplicáveis na modernidade e, sem dúvida, a mistura, o blend que nós podemos compor com esses ingredientes que nós podemos trazer para o nosso prato.